Bom dia a todas e todos. Eu e o Gabriel estamos no Paquistão. E agora que a gente saiu do Irã, a gente tomou muito cuidado com isso, né? A gente pode falar um pouco de política iraniana, sistemas de governo, etc. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que é um intrincado sistema de governo que existe no Irã. Todo mundo sabe como funciona o sistema democrático. Na democracia, a soberania é popular. As pessoas mandam. Em tese, quando a gente elege um presidente ou uma presidenta, um vereador ou vereadora, por exemplo, eles estão lá representando nossos anseios. Já que não dá para fazer uma democracia direta, todo mundo votar em plebiscitos o tempo inteiro, nós elegemos representantes. Na Grécia, por exemplo, todas as pessoas com direito a voto, que eram homens, gregos, com mais de 20 anos, que lutavam, que haviam nascido em Atenas, no caso de Atenas, se reuniam em assembleias e decidiam tudo. Porque é pouca gente. No mundo de hoje, no entanto, não dá para você reunir 180 milhões de brasileiros numa assembleia. Então a gente elege representantes que votam por nós, em tese representando nossos anseios. No entanto, há outro sistema. No Irã vigora um sistema que a gente chama de um sistema misto. Entre a democracia, há eleições, representantes são eleitos, e a teocracia, que significaria um governo de Deus, teocracia. Então é um sistema misto. Na prática, o poder é controlado pelos líderes da religião islâmica xiita. Hoje o líder supremo do Irã é esse mesmo nome, se chama Imam Khamenei. Como é que funciona então o sistema no Irã? Há eleições, mas tudo é controlado pela religião islâmica xiita. Como é que funciona então? Para vereadores, prefeitos, cargos baixos, vamos dizer assim, qualquer iraniano pode concorrer. Ele pode, inclusive mulheres, ele pode concorrer ao cargo, a eleições, ele toma posse e cumpre seu mandato. No entanto, para os cargos nacionais, há controle feito pela religião xiita islâmica. Então, por exemplo, um candidato a deputado poder concorrer, você conta que você é um iraniano ou iraniana, você quer concorrer a deputado, você bota lá seu nome. Um conselho existente no Irã, formado por 12 pessoas, 6 clérigos e 6 políticos que foram escolhidos pelo Imam Khamenei. Eles irão analisar sua biografia, se você é um bom muçulmano, se você não é um cara que quer reformas, quer mudar o sistema político do país, e daí eles vão dar o ok ou não para a sua candidatura. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode se candidatar. Então aí você já barra os chamados reformistas, que querem, por exemplo, mudar, alterar alguma coisa dentro do Irã. A própria Constituição iraniana é baseada no Alcorão e na interpretação xiita do Alcorão. Então, no Irã, a democracia e o poder popular, vamos dizer assim, porque há deputados, há um parlamento, há prefeitos, governadores, tudo que vocês imaginarem, juízes, ela está limitada pela leitura do Alcorão e pelas decisões, pelas interpretações feitas pelos altos clérigos da religião islâmica xiita. Então há um limite. No Brasil não, a gente pode alterar qualquer coisa. No Irã há esse limite. Então não é uma democracia. Para vocês terem uma noção, na eleição para presidente passada, havia mais de 1000 candidatos a presidente. Candidatos e candidatas. 6 foram aprovados. 6 de 1000. Ou seja, o Khamenei, os clérigos e as pessoas que estão em sua volta, que são da sua mais absoluta confiança, escolheram apenas aquelas pessoas em quem eles tinham certeza que não criariam problemas, que não fariam reformas, que não buscariam, por exemplo, diminuir o poder dos próprios islâmicos xiitas, que na prática mandam no país. Então, no Irã, acima de qualquer coisa, está o líder supremo, que era o Khomeini, quando houve a Revolução Islâmica em 1979. Depois que o Khomeini morreu, assumiu o Khamenei. O Khamenei é o líder desde 1989, então são 24 com 11, 35 anos ele está à frente do poder, praticamente 35 anos, 3 décadas e meia. Só sai de lá quando ele quiser. Ele não pode ser derrubado? Em tese pode, mas nunca foi. Nunca houve a derrubada, nem do Khomeini, nem do Khamenei. Apenas os 2 líderes supremos. Você fala, e o presidente ou a presidenta? Eles estão abaixo. Eles, literalmente, para tomar qualquer decisão um pouco mais séria, eles têm que consultar o Khamenei, que dá ok ou não para a decisão que ele precisa tomar, ele ou ela. Então, assim, quem manda mesmo é a religião islâmica xiita. E no caso de manifestações populares, como aquela que aconteceu do hijab ano passado, para quem não se lembra, uma garota foi morta depois de ter sido presa, garota curda.
é uma das minorias étnicas do Irã, por não usar hijab. Ela foi presa pela guarda de costumes, isso tem lá, guarda de costumes. Foi levada presa para uma delegacia, depois ela morreu, acusam que ela foi torturada. Eram grandes manifestações no país. As pessoas podem se expressar, se manifestar? Elas até podem, mas correm grandes riscos. No caso das manifestações, as pessoas que agiram com violência foram executadas, mortas. Muitas pessoas que simplesmente estavam se manifestando, reclamando contra o governo, porque eles queriam ter o direito de não usar o hijab, né, que é aquela vestimenta feminina em volta do pescoço e da cabeça, muitas pessoas foram presas com penas de 10 a 20 anos. Então a gente conversou com muita gente no Irã, tanto pessoas que apoiam o governo teocrático, quanto pessoas que são contrárias. E as pessoas que são contrárias são um grande número também. E elas estão assim muito desanimadas, sabe? A gente conversou com algumas delas, houve eleição, quando a gente estava no Irã, houve eleição para deputados. E elas diziam, não vão votar. Por quê? Porque todos os candidatos foram aprovados pelo governo. Eles farão apenas o que o Khamenei mandar. Então, assim, não tem por que votar, não vai mudar nada. Então, há um desânimo geral no Irã por conta desse sistema, que é um sistema fechado, que não dá, assim, espaço para as pessoas se manifestarem ou para a mudança, como em tese existe nas democracias. É claro que a gente não pode se esquecer que as democracias, a democracia brasileira, por exemplo, a democracia ocidental, vamos dizer assim, ela tem muitos defeitos. Hoje a gente tem fake news aos montes. A gente tem redes sociais como a X, Facebook, Instagram, etc., que escolhem o que você vai ver, que ajudam a espalhar essas fake news, etc. Então, há uma interferência externa muito grande também do dinheiro, né? Candidatos mais ricos, etc., acabam tendo mais condições, mas ela tem defeitos. Mas no caso da iraniana, ela simplesmente é um sistema fechado, não há capacidade de mudança, no nosso há, no deles não. O Khamenei controla o exército. O exército está sob as ordens dele, não do presidente da república ou da presidenta. E ele controla uma espécie de guarda revolucionária que surgiu com a Revolução Islâmica. Então, no caso iraniano, o exército controla a fronteira, o exército é para a guerra, está lá nas fronteiras, cuidando das fronteiras do país. E a guarda revolucionária islâmica, que tem como único objetivo, ela surgiu na Revolução, manter o sistema. Então, se você se manifesta no Irã, você corre um grande risco de ser preso pela guarda revolucionária, de ter suas atividades espionadas. A Guarda Revolucionária tem 125 mil homens, imagine só, tem força aérea, marinha e forças terrestres. Ela tem como único objetivo manter o sistema, ou seja, a Guarda Revolucionária está ali para cuidar para que não haja mudanças no sistema islâmico que existe no Irã. E a Guarda Revolucionária também, ela cuida para que os costumes sejam mantidos, eles não querem influência ocidental. Então, por exemplo, cachorro no Irã é um problema. Você não pode fazer nada, você não pode nem ir em parque, gente. Tipo assim, um parque como o Ibirapuera de São Paulo. Há parques lindos no Irã. A gente foi convidado a se retirar de alguns deles quando estava com o Belmiro. Tem placas lá indicando cachorro não. Fala por quê? Porque pet é visto como influência ocidental. No Irã, o cachorro é visto como um animal de trabalho. Cachorro para cuidar de rebanho, ok. De segurança, ok. Cachorro para ser bonitinho no parque? Não. Eles não querem isso. Isso é influência ocidental, os Estados Unidos querendo colocar sua influência aqui dentro, mudar a sua cultura. Então a Guarda Revolucionária cuida disso. As próprias manifestações contra o hijab foram vistas como assim, uma influência ocidental querendo mudar os costumes iranianos. E o Irã, como eu expliquei, é dividido, né? Antes da Revolução Islâmica de 79, as mulheres não precisavam usar hijab, não havia a exigência de hábitos islâmicos. O Irã era uma nação secularizada. Tudo bem, era uma monarquia parasitária, corrupta do Shah Reza Pahlavi, mas as pessoas tinham um pouquinho mais de liberdade. E após 79, com a Revolução Islâmica, aí então a coisa se tornou uma república islâmica. O nome do país é República Islâmica do Irã. O atual líder supremo, o Khamenei, ele foi eleito por um chamado Conselho de Especialistas. E esse conselho o elegeu por ele ser considerado o cara que mais entendia de teologia, do Alcorão, da interpretação xiita do Alcorão. Abaixo dele está o presidente, que hoje é o Raisi, que obviamente é um bom muçulmano, xiita, que ele foi apenas um dos 6 que tiveram a permissão para concorrer dos mais de 1000 candidatos. Você me pergunta, e não há conflitos? Mesmo com esse controle, às vezes são aprovadas leis que vão de encontro ao que os xiitas querem, ao que os teólogos querem. Aí eles têm um conselho, chamado de Conselho do Discernimento, que busca mediar as relações entre a população
e os líderes da religião islâmica xiita, entre o parlamento, né, e o Khamenei, por exemplo, em caso de conflito, uma lei que de repente os xiitas não concordem. E no judiciário? No judiciário é o Conselho dos Guardiães do Islã, que equivale ao STF nosso. Eles têm, evidentemente, o juiz de primeira instância, o juiz de segunda instância, e eles têm o Conselho dos Guardiães. O STF deles controla tudo para que as regras do Islã, os hábitos islâmicos sejam respeitados. Então eu vou dar um exemplo. Um deputado propôs uma lei que vai de encontro ao que os xiitas pensam sobre vestimenta feminina. O Conselho dos Guardiães simplesmente derruba essa lei. Ou antes dela ser aprovada, ou depois dela ser aprovada. Pode simplesmente vetar. Está vetada. Por quê? Vai contra os hábitos islâmicos do Irã. Então o STF também está sob a guarda do Khamenei. É todo um sistema feito para manter o país como está, sem capacidade para mudar. Você me pergunta, né? O Irã então nunca vai mudar, né? Bom, como historiador, eu tenho a mais absoluta certeza de que tudo vai mudar. Nós vivemos sociedades históricas. Daqui a 1 ano, 10, 100 ou 1000, vai ter uma grande crise, o mundo passa por crises, e o governo, obviamente, vai ser derrubado e vai ser colocado um outro no lugar, porque é sempre assim que acontece ao longo da história. Né? Alguns impérios chegam a durar 1000 anos, como Roma, mas eles caem também. O Brasil, que tem um sistema democrático liberal, cheio de defeitos, né, como eu expliquei agora há pouco, também obviamente vai mudar algum dia. Para o que vai mudar, seja no Irã, seja no Brasil, a gente não sabe, mas que vai mudar, vai. Mas é assim que funciona, então, o sistema misto, teocrático-democrático do Irã. É uma democracia, do ponto de vista, né, usando os preceitos ocidentais, é uma democracia bem defeituosa, assim, que na prática não existe, né, por conta dos seus limites. Mas é isso. Abração para todos e todas. Fiquem bem.